Estejam bem. A aula passada a gente iniciou falando alguns cuidados de enfermagem a esse paciente cirúrgico, ou seja, aquele paciente que necessita de um ato cirúrgico. A gente viu aí os principais objetivos de realizar esse preparo e alguns pontos importantes, alguns fatores de risco que a gente tem que estar constatando para diminuir a infecção de sítio cirúrgico, né? Lembrando que os exames complementares, né, a gente falou um pouquinho deles, eles são solicitados pelo médico e cabe a nós, né, tá fazendo a orientação, tá realizando a coleta, se não tiver o serviço da farmácia. E esses exames, eles vão depender sempre do tipo de cirurgia, do grau de urgência dessa cirurgia, tá? A Pro colocou no estúdio uma lista com os principais exames, tem um PDF lá, são 3 páginas, bem simples. Seria interessante vocês darem uma lida nesse conteúdo, tá? Tem os padrões de referência também, e lembrando sempre que esses exames, eles vão complementar toda a anamnese, todo o histórico que a gente vai estar resgatando desse paciente, todo o exame físico, toda a primeira etapa da SAI, tá? Para minimizar. Por que que a gente vai estar se preocupando? Para diminuir, então, minimizar esses riscos cirúrgicos e as infecções. Lembrando que nesse preparo do paciente, muitas pessoas acabam incluindo o preparo da pele, mas nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, em relação aos exames, né, quais seriam os cuidados pré-operatórios? A Pro acabou de comentar. A gente tem que sempre se atentar se esse paciente tem algum tipo de alergia. Às vezes, quando ele está lá na clínica médica ou na clínica cirúrgica, acaba esquecendo de perguntar se ele tem, né? Então, tá sempre reafirmando, perguntando se conhece algum tipo de alergia medicamentosa ou alimentar e tá fazendo essa anotação no prontuário. Tá constatando os sinais vitais, porque dependendo se ele estiver muito nervoso, se ele tiver com uma alteração muito significativa ou vai adiar esse procedimento cirúrgico, então é importante. É importante também perguntar sobre as medicações de uso contínuo, qual que é o diagnóstico médico desse paciente, qual que vai ser o ato cirúrgico que ele vai necessitar, ter a avaliação pré-anestésica para saber o tipo de anestesia, a quantidade, ter as orientações aí com o anestesista, é super importante, ver quais que são as condições de saúde também desse paciente, diria o que? Se ele tem comorbidades, se ele não tem comorbidades, né? Se alguns fatores vão estar melhorando ou piorando o prognóstico desse paciente, orientar sempre em relação ao tempo de jejum, né? Que vai estar na prescrição médica, mas nós que vamos estar fazendo a orientação e a verificação se esse paciente se alimentou ou não, a utilização de adornos, anel, brinco, piercing, tudo tem que ser removido antes do procedimento cirúrgico. A gente ainda tem que ver em relação a próteses, né? Se ele tem prótese dentária, se ele tem algum outro tipo de prótese, se ela é removível, qual o tamanho dela e tá fazendo essa anotação. É importante ainda a remoção de esmalte, né? De preferência unhas curtas, unhas limpas, fazer a reserva de hemoterápicos, dependendo do tempo do procedimento cirúrgico, né? Se é uma cirurgia de grande porte, inclusive se for de grande porte, ter essa reserva na UTI, né? Todos os setores já têm que estar se conversando sobre esse procedimento, tá em contato para estar sabendo o que vai ser o melhor para o paciente. Verificar ou puncionar um acesso venoso, de preferência um acesso venoso calibroso, um bom acesso venoso. Outra coisa importante em relação à vestimenta adequada, né? Esse paciente ele vai só com um avental cirúrgico, né? Ele vai sem calcinha, ele vai sem cueca, sem sutiã, né? Para esse procedimento. E constatar ou orientar, dependendo se é uma cirurgia de pequeno porte, né? A fazer as suas eliminações antes de ir para o centro cirúrgico para evitar, caso possível, evitar sempre a sondagem, tá? Aí é importante a gente estar falando um pouquinho sobre o banho pré-operatório, né? Esse banho pré-operatório, ele é necessário
Porque ele vai reduzir expressivamente o número de micro-organismos da pele desse paciente, vai reduzir a colonização desses micro-organismos, além de diminuir o risco de infecção de sítio cirúrgico, né? Então, esses banhos, eles representam aí 50% a menos de infecção de sítio cirúrgico. Então, é extremamente importante tá fazendo essa orientação. Estudos demonstram que a clorexidina desgermante até 4%, ela é mais satisfatória que o PVPI. A gente vê já em âmbito hospitalar essa transição da clorex, do PVPI para clorex, ok? Muitos profissionais sugerem que seja realizado 2 banhos, né? Tanto na véspera quanto no dia da cirurgia, que mostram, muitos estudos mostram que isso é mais efetivo. Cirurgias do crânio é orientado que se utilize 2 tipos de shampoo. E a tricotomia? A tricotomia, né, quando tem essa remoção dos pelos, ela era extremamente utilizada há muitos anos, só que alguns estudos mostraram que esse conceito cai por terra. Por quê? Porque quando eu vou estar, por exemplo, depilando, eu vou estar abrindo um poro, eu vou estar abrindo um contato, uma fonte para contaminação. E quando esse paciente faz essa tricotomia também com gilete, com lâminas, pode lesionar e pode ser uma porta de entrada para esses micro-organismos, né? Então, é importante sempre avaliar qual que é o tipo de procedimento que vai ser realizado, qual que é a solicitação médica, porque muitas vezes a tricotomia vai acontecer dentro do próprio centro cirúrgico, tá? Aqui a gente vai estar falando só de agentes, né? Agentes antissépticos, né? Professora, o que é antisséptico? Antisséptico e desinfetante, eles já são utilizados há muitos anos nessa assistência à saúde, né? Tanto para controlar quanto para prevenir as infecções. São agentes químicos que vão estar proporcionando a antissepsia, ou seja, a desinfecção e a preservação dessa pele. Então, a gente fala que são biocidas, agentes biocidas, usados para inibir esse crescimento microbiano, tanto em peles quanto mucosas, e a gente chama de antisséptico quando é mais utilizado em tecidos vivos, né, pele, mucosa, e os desinfetantes é utilizado mais em superfície. Um desses antissépticos que pode estar fazendo o papel das duas coisas é o álcool etílico, né? A 70% ele é utilizado tanto quanto antisséptico agora, nessas épocas de corona, né? Utilizando na mão, quanto em superfície, desde que ele seja 70%, ok? Professora, mas e degermação? A degermação vai ser a redução desses patógenos, né? Quando a gente vai estar fazendo esse preparo aí pré-operatório ou lá na escovação, né, que vai estar reduzindo o número de micro-organismos e é extremamente imprescindível, tá? A Associação de Enfermeiros Perioperatório, ela tem 10 recomendações extremamente importantes para diminuição da infecção de sítio cirúrgico. Primeira, pacientes de cirurgias limpas devem receber 2 banhos pré-operatórios, né, com clorex antes da cirurgia. Então, é isso que é o recomendado, tá? Não tô falando que é o que acontece, porque a gente sabe que muitas vezes o que é recomendado não é o que acontece na prática. Pelos do local do sítio cirúrgico não devem ser removidos, né, sempre que possível. Então, o médico vai estar fazendo essa avaliação quando chegar lá, dependendo do local, e se necessário até 2 horas antes, mas normalmente faz no centro cirúrgico. O antisséptico para preparo da pele cirúrgica deve ser selecionado de acordo com as necessidades do paciente, dependendo do tipo de cirurgia, do potencial de contaminação, de como que está essa pele, ok? A pele ao redor do sítio cirúrgico, né, também deve estar livre de óleos, de debris, de exudato, de micro-organismos transitórios. Para quê? Para evitar, né, para minimizar a contaminação da ferida operatória, tá? Medidas de proteção devem ser implementadas para prevenir lesões devido ao contato prolongado com agentes antissépticos. É sempre importante ter essas medidas de proteção. O agente antisséptico deve ser aplicado à pele para além da área cirúrgica, ou seja, a gente faz uma extensão um pouquinho maior do local cirúrgico
Para quê? Para evitar a contaminação, porque vai ter uma manipulação cirúrgica e vai estar preservando a integridade da pele e diminuindo o risco de lesões nessa pele do paciente. Ao final do procedimento cirúrgico, deve ser retirado esse antisséptico. Os colaboradores devem receber educação inicial, treinamentos e validação da sua competência, ou seja, quem trabalha em centro cirúrgico tem que ter um treinamento constante em relação à antisepsia, em relação à degermação de mãos, em relação a contato com o local operatório, tá? E o preparo cirúrgico sempre deve ser registrado, tá? É uma via de proteção para nós e para o paciente. Deve haver uma padronização, políticas e procedimentos, e essa padronização elas devem ser revisadas periodicamente, ou seja, conforme vai saindo estudos na literatura, a gente tem que ir implementando no nosso programa para ter uma melhoria dessa qualidade, dessa assistência prestada ao paciente. Por exemplo, cirurgia de mãos e punhos, a gente deve estar orientando esse paciente, então, em relação a mãos com mãos limpas, né? Unhas curtas, sem esmalte, o mais natural possível. Quando eu estou falando de estomas, ou urinários, ou intestinais, eu tenho que estar falando de um local que já deve estar limpo, né? E ainda nesse tipo de cirurgia, a gente tem que delimitar muito bem o campo cirúrgico, né? Com os campos cirúrgicos. Aí, aqui o estudo de caso que a Pro tinha passado para vocês, né? Um estudo de caso era de uma menina, né? Que ia fazer uma apendicectomia. Em relação aos cuidados, a gente está falando, então, de uma cirurgia contaminada, né? A gente está falando de uma cirurgia de pequeno porte que vai ser realizada aí nas próximas 24 horas. A gente tem que anotar e enfatizar a alergia de pirona para que ninguém faça essa prescrição e ainda questionar ela sobre mais algum agente alérgico. Tá fazendo a anotação dos sinais vitais, orientar o jejum conforme o horário agendado da cirurgia e conforme a requisição médica, tá retirando adornos, retirando esmalte, fazendo orientação, pegando um acesso venoso calibroso, orientando e acompanhando nesse banho pré-operatório, colocando lá o pijama para ir para o centro cirúrgico sem as roupas íntimas, a medicação conforme a prescrição médica, tá acalmando a mãe, a paciente, né? Porque a paciente ela é chorosa, tem uma síndrome do avental branco, então tá prestando todas as informações necessárias para acalmar essa paciente. E não se esquecer sempre de, no final, tá fazendo o registro de todos os cuidados no prontuário. Lembrando que sempre esse deslocamento do paciente tem que ser de uma forma extremamente cuidadosa, né, por maca ou por maca normalmente, visando garantir a segurança e o conforto. Se tiverem dúvidas em relação a esse cuidado, essa atenção pré-operatória, escrevam no fórum, mandem mensagem na sala de café, no webmail da Pro, tá? Obrigada e até a próxima aula.